Quantas vezes você colocou todo mundo em primeiro lugar, menos você? Quantas vezes tentou curar os outros, sustentar relações, manter aparências, enquanto por dentro estava em pedaços? A verdade é direta, às vezes, dura de encarar. Ninguém vai te salvar. A cura emocional só começa quando você se escolhe. Não é egoísmo, é sobrevivência, é autocuidado, é amor próprio. E me diz, você tem se priorizado ou ainda vive tentando agradar todo mundo, mesmo que isso te custe a paz? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que está pesando no seu coração. Vamos falar sobre isso. Vamos juntos entender por que se priorizar é o primeiro passo para se curar de verdade. Mahatma Gandhi nos ensinou que dentro de cada um de nós existe um mundo oculto, um lugar onde está a chave para compreender quem realmente somos. Esse mundo não pode ser visto com os olhos, mas pode ser sentido, como uma voz sussurrante que nos chama a olhar além da superfície. No entanto, vivemos em uma sociedade que constantemente nos distrai e nos incentiva a buscar respostas fora de nós mesmos. Gandhi, por outro lado, nos convida a fazer um movimento radical, parar e olhar para dentro. Talvez você já tenha se sentido desconectado, preso em um ciclo de emoções que não entende, em relacionamentos que não preenchem ou em uma rotina que parece vazia de significado. Por que isso acontece? Segundo Gandhi, é porque esquecemos como ouvir a nós mesmos, aquela parte interior que guarda as respostas que tanto buscamos. Essa desconexão não apenas afeta nossas emoções, mas impacta cada aspecto da nossa vida, nossas decisões, nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde. O verdadeiro desafio não está em resolver o que acontece fora, mas sim em enfrentar o que ignoramos por dentro. Gandhi chamou esse processo de integração da sombra, o momento em que reconhecemos e aceitamos as partes de nós que reprimimos, emoções não resolvidas, medos que evitamos enfrentar, como uma energia acumulada que exige ser liberada. Mas isso requer coragem. Olhar para dentro significa encarar nossa vulnerabilidade, nossos erros, o mais difícil, nossa responsabilidade. Talvez você já tenha sentido esse desconforto em momentos específicos, uma sensação de vazio ao final do dia, cansaço depois de interagir com certas pessoas ou até uma resistência sempre que tenta mudar algo na sua vida. Isso não é mero capricho da sua mente. São sinais do seu inconsciente. Gandhi acreditava que o inconsciente não se comunica por palavras, mas por símbolos e emoções, como um idioma secreto que só conseguimos entender quando paramos para ouvir. Cada vez que ignoramos essas sensações, nos desconectamos um pouco mais de nós mesmos. Essa desconexão se acumula como um peso invisível que carregamos diariamente sem perceber. Começamos a priorizar as necessidades dos outros e a acreditar que isso é o certo, que é um ato de bondade. Mas, na verdade, para curar nossa vida emocional, precisamos aprender a priorizar a nós mesmos. Não se trata de egoísmo, mas de amor próprio, um conceito que Gandhi considerava essencial para viver de forma plena e autêntica. Amor próprio não é um clichê, nem uma frase vazia. É um compromisso profundo consigo mesmo. Significa estabelecer limites, dizer não quando algo não ressoa com você, acima de tudo, dar a si mesmo permissão para ser quem realmente é, sem máscaras, sem pretensões. Gandhi dizia que só quando nos permitimos ser autênticos podemos encontrar o equilíbrio emocional que tanto desejamos. Porém, esse caminho não é simples, pois implica abrir mão do que não nos pertence mais. Às vezes, isso significa deixar ir pessoas, hábitos ou até sonhos que já não estão alinhados com nossa essência. E você? Que parte de si mesmo tem deixado de lado em nome dos outros? Reflita e compartilhe nos comentários. Às vezes, a cura começa no momento em que colocamos isso em palavras. Imagine que sua vida seja um jardim. Se você deixa as ervas daninhas crescerem, elas vão consumir os nutrientes que as flores precisam para florescer. Da mesma forma, quando permitimos que relacionamentos tóxicos, padrões autodestrutivos ou medos não resolvidos dominem nossa vida, impedimos que nossa verdadeira essência brilhe. Soltar essas ervas daninhas é um ato de coragem e também de confiança. Confiança de que, ao fazer isso,
você está criando espaço para algo novo e melhor crescer. Esse processo de desapego nem sempre será compreendido pelos outros. Pode ser que algumas pessoas o chamem de egoísta ou tentem fazê-lo sentir culpa por priorizar a si mesmo. Mas aqui entra a lição mais poderosa de Gandhi. O mundo exterior sempre reflete nosso mundo interior. Se dentro de você existe paz e clareza, os relacionamentos e experiências que você atrair também refletirão isso. Você não precisa convencer ninguém sobre o seu caminho. Só precisa trilhá-lo com determinação. Quando você começa a se priorizar, algo mágico acontece. Sua energia muda, sua perspectiva se amplia e você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. É como se o universo respondesse à sua decisão de cuidar de si. Gandhi chamava isso de sincronicidade, aqueles momentos em que tudo parece se encaixar perfeitamente a seu favor. Mas essa sincronicidade não é obra do acaso. É o resultado de estar alinhado consigo mesmo. A mudança não será imediata, nem sempre fácil. Haverá dias em que você duvidará de si, em que se perguntará se realmente vale a pena. Porém, cada pequeno passo dado em direção à sua autenticidade o aproximará de uma vida mais plena. Gandhi nos lembrou que o verdadeiro propósito da vida não é evitar a dor, mas encontrar um sentido nela. Quando o sofrimento é encarado com coragem, ele se transforma na ponte para nossa evolução. Hoje, convido você a refletir. Que partes de si mesmo você tem ignorado? Quais emoções, sonhos ou necessidades foram deixadas de lado para priorizar outras pessoas? E o que você poderia ganhar se ousasse se escutar e dar a si mesmo o que realmente precisa? A resposta a essas perguntas não só transformará a sua vida, como também o ajudará a descobrir o imenso potencial que existe dentro de você. A verdade é que ninguém poderá ocupar o seu lugar no processo da sua cura. Por mais que existam pessoas que te amam, que te apoiam, que desejam o seu bem, nenhuma delas pode atravessar por você os caminhos internos que precisam ser percorridos. E é por isso que se priorizar não é apenas uma escolha, é uma necessidade vital. Em algum momento da vida, todos nós aprendemos, de forma sutil ou direta, que colocar o outro em primeiro lugar é nobre. Que ceder é sinal de maturidade. Que amor significa sacrifício. E assim, muitas vezes sem perceber, vamos anulando nossos próprios desejos, silenciando nossas dores, adiando nossos sonhos. Até o dia em que acordamos emocionalmente esgotados. Vivos por fora, mas vazios por dentro. Curar-se emocionalmente exige presença. Exige um olhar honesto sobre as feridas que ainda sangram em silêncio. Exige coragem para dizer: agora é a minha vez. E essa coragem começa no ato de se priorizar. Se priorizar não é se tornar insensível. Não é ignorar o outro. É, na verdade, reconhecer que ninguém pode oferecer ao mundo sua melhor versão se está constantemente negligenciando a si mesmo. Uma alma ferida não ama com plenitude. Um coração sobrecarregado não consegue se doar sem se romper. Por isso, o cuidado começa dentro, e só depois pode se expandir para fora. A verdade é que ninguém poderá ocupar o seu lugar no processo da sua cura. Por mais que existam pessoas que te amam, que te apoiam, que desejam o seu bem, nenhuma delas pode atravessar por você os caminhos internos que precisam ser percorridos. E é por isso que se priorizar não é apenas uma escolha, é uma necessidade vital. Em algum momento da vida, todos nós aprendemos, de forma sutil ou direta, que colocar o outro em primeiro lugar é nobre. Que ceder é sinal de maturidade. Que amor significa sacrifício. E assim, muitas vezes sem perceber, vamos anulando nossos próprios desejos, silenciando nossas dores, adiando nossos sonhos. Até o dia em que acordamos emocionalmente esgotados. Vivos por fora, mas vazios por dentro. Curar-se emocionalmente exige presença. Exige um olhar honesto sobre as feridas que ainda sangram em silêncio. Exige coragem para dizer: agora é a minha vez. E essa coragem começa no ato de se priorizar. Se priorizar não é se tornar insensível. Não é ignorar o outro. É, na verdade, reconhecer que ninguém pode oferecer ao mundo sua melhor versão se está constantemente
negligenciando a si mesmo. Uma alma ferida não ama com plenitude. Um coração sobrecarregado não consegue se doar sem se romper. Por isso, o cuidado começa dentro, e só depois pode se expandir para fora. Quantas vezes você já disse sim quando seu corpo implorava por um não? Quantas vezes permaneceu em lugares que feriam sua paz, por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes vestiu um sorriso quando, por dentro, sentia-se em ruínas? Esse padrão é comum, mas profundamente prejudicial. E enquanto repetimos esses gestos, reforçamos ao nosso inconsciente que nossas necessidades são secundárias ou até invisíveis. A cura emocional só acontece quando decidimos quebrar esse ciclo. Quando deixamos de esperar que o mundo nos veja e começamos a nos enxergar com clareza. Quando paramos de pedir permissão para existir e passamos a ocupar o nosso espaço com dignidade. Se priorizar é, muitas vezes, um ato silencioso. É desligar o celular para ouvir seu coração. É recusar um convite para se acolher em sua solitude. É colocar limites onde antes havia permissividade. É entender que descanso também é produtividade. Que dizer não é um gesto de amor. Que afastar-se de ambientes e pessoas tóxicas não é fraqueza, mas maturidade emocional. E nesse caminho, haverá resistência. Algumas pessoas se incomodarão com sua mudança. Afinal, você talvez sempre tenha sido aquele que dizia sim, que se doava demais, que se colocava por último. Mas esse incômodo não é sobre você. É sobre as projeções que elas criaram. E você não precisa carregar o peso das expectativas alheias. É importante lembrar que ninguém nos ensina a nos priorizar. Pelo contrário, aprendemos a nos moldar para agradar, pertencer, ser aceitos. Por isso, esse processo pode parecer estranho no início. Pode haver culpa, pode haver medo, mas existe também um chamado mais profundo, o de finalmente viver com verdade. Quando você começa a se priorizar, descobre algo precioso. Dentro de você existe um espaço sagrado, um lugar de silêncio, de sabedoria, de cura. E é nesse lugar que moram as respostas que você tanto buscou do lado de fora. Ao acessá-lo, você percebe que não precisa se provar o tempo todo, que não precisa competir, que não precisa mendigar amor, atenção ou reconhecimento. Você se torna suficiente em si mesmo. E a partir dessa suficiência, tudo muda. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, suas escolhas mais alinhadas, seu caminho mais claro. Porque agora, você não anda mais pela necessidade de agradar, mas pelo desejo de ser verdadeiro com quem você é. Se curar emocionalmente não significa nunca mais sofrer. Significa saber o que fazer com a dor quando ela chegar. Significa não fugir de si, não se trair, não se abandonar. É um processo contínuo de reencontro com a própria essência. E a chave de tudo isso é simples, mas poderosa: se dar prioridade. Portanto, permita-se. Permita-se dizer basta. Permita-se respirar. Permita-se escolher o que faz sentido. Permita-se descansar. Permita-se sonhar, de novo. Permita-se ser inteiro. Porque a vida que você tanto deseja, com mais leveza, mais clareza, mais verdade, começa exatamente no ponto onde você decide se colocar no centro do seu próprio mundo. Não por egoísmo, mas por amor. Um amor que, quando floresce dentro, inevitavelmente transborda para fora. Em um mundo que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, se priorizar se torna um ato revolucionário. Curar-se emocionalmente não é apenas superar dores do passado, mas reconstruir-se com consciência, resgatando sua essência, sua verdade e seu valor. É entender que sua paz não pode mais ser negociada e que sua felicidade não pode mais ser adiada. Você merece ser a sua prioridade. Não amanhã, hoje, agora. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, você sempre vai encontrar reflexões profundas para te ajudar no caminho da cura, do autoconhecimento e da liberdade emocional. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Juntos, podemos transformar dor em força e silêncio em sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.